Você já se perguntou por que aquele carro antigo do seu avô ainda está rodando firme, enquanto tem carro moderno por aí que com 3 anos de uso já está com o motor batendo? Pois é, parece que quanto mais a tecnologia avança, menos os motores duram. Mas isso não é coincidência, é parte de um sistema muito bem pensado. Hoje em dia parece que os carros já saem da concessionária com data de validade. Enquanto os clássicos rodam 1 milhão de quilômetros com o mesmo motor, os novos mal aguentam uma década sem pedir socorro. Saudades de quando os motores eram feitos para durar quase a vida toda. Não era raro ver um carro rodando com o mesmo motor por décadas, e sem perder o fôlego. Mas afinal, por que os motores antigos eram tão resistentes? O que eles tinham de diferente? E será que ainda dá para encontrar motores assim hoje? No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar essa história, com exemplos reais, informações que as montadoras não contam, e um papo reto que você só vê por aqui. Atualmente, com o avanço da tecnologia e o conceito de obsolescência programada cada vez mais evidente, muitos motores modernos acabam tendo uma vida útil mais curta. Parece até que foram feitos para dar problema depois de certo tempo. E isso não é por acaso. Hoje, uma grande parte do lucro no setor automotivo vem da venda de peças de reposição, revisões constantes e até mesmo da troca precoce de veículos. Quando um carro como o Onix ou o HB20 começa a dar dor de cabeça demais, muita gente prefere trocar por um modelo novo a gastar com manutenção pesada. E adivinha quem ganha com isso? As montadoras. Claro! Mas se a gente olhar para o passado, especialmente para os carros das décadas de 80 e 90, como o lendário Chevrolet Opala, o robusto Toyota Bandeirante ou até o resistente Volkswagen Santana, era comum encontrar motores que rodavam mais de 500 mil quilômetros sem precisar de retífica. Porque naquela época, a mentalidade dos engenheiros era diferente. Eles projetavam os motores com foco em resistência, confiabilidade e longevidade, especialmente para lidar com situações adversas, como estradas de terra, poeira, variações de temperatura e até combustível de qualidade duvidosa, algo bem típico aqui no Brasil. Para garantir que o motor funcionasse bem por muitos anos, mesmo em climas quentes como os do Nordeste ou frios como os do Sul, os engenheiros costumavam fazer o que chamamos de superdimensionamento das peças internas. Ou seja, bielas, pistões, virabrequim, válvulas. Tudo era feito com mais material e folgas maiores, o que tornava essas peças menos suscetíveis a quebras e desgastes. Em resumo, eles não economizavam na construção. Outro ponto interessante é que esses motores antigos eram muito mais simples. Eles não dependiam de tantos sistemas eletrônicos, sensores complexos ou componentes sofisticados como turbinas com geometria variável ou injeção direta de alta precisão. Isso significa que havia menos peças para dar defeito, menos chance de pane elétrica e manutenção mais barata e fácil. O famoso motor que qualquer mecânico de bairro conserta com arame e chave de fenda. E tem mais. Muitos desses motores funcionavam em rotações mais baixas, o que reduzia o esforço interno e, consequentemente, o desgaste. Isso prolongava ainda mais a vida útil do motor. Você já deve ter visto aquele Chevette antigo, fumando um pouco, mas ainda firme e forte rodando pela cidade. Tem uma razão para isso. Além disso, a estrutura dos motores era feita com blocos de ferro fundido bem espessos, que rodavam altas temperaturas e longos períodos de uso contínuo. Isso é especialmente útil no Brasil, onde o calor é intenso e o trânsito urbano é travado. A qualidade dos materiais usados também era bem superior. Virabrequins forjados, comandos de válvulas endurecidos e uso de aço de alta resistência nas partes mais críticas. Isso fazia com que os motores fossem quase indestrutíveis. Você já teve ou conhece alguém que teve um carro antigo que nunca deu problema no motor? Conta aqui nos comentários qual era o carro e quantos quilômetros ele já rodou. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre manutenção e curiosidades automotivas, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E tem um motivo bem simples pelo qual muitos motores antigos aguentam até turbina ou supercharger sem reclamar. Eles foram construídos para resistir. Esses blocos eram tão robustos que você podia adicionar mais potência sem precisar fazer grandes alterações no motor, e ele continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Não é à toa que tem carros hoje em dia que ainda rodam tranquilamente, com motores do AP 1.8 da Volkswagen ou GM Família 2, e eles seguem firmes, mesmo com décadas nas costas. Agora, quando a gente olha para os motores mais recentes, o cenário muda bastante. A indústria passou a focar muito na redução de custos, e isso significou, em muitos casos, a substituição de materiais mais resistentes por ligas mais leves, como alumínio de menor densidade,
ou compostos plásticos em peças que antes eram de metal. Isso até ajuda a economizar combustível e reduzir o peso do carro, mas nem sempre garante durabilidade, principalmente quando esses materiais não recebem um tratamento térmico adequado ou processos de endurecimento eficientes, o que deveria ser o básico. Traduzindo, se você exagerar com um carro moderno, tipo sair acelerando forte com um Renault Kwid ou um Fiat Argo 1.0 como se fosse um esportivo, é bem provável que o motor vá se desgastar mais rápido. Isso porque esses motores foram pensados para uso urbano, com perfil de condução moderado. Claro, ainda existem motores extremamente confiáveis hoje, mas são raros, e quase sempre estão em carros mais caros, como o Toyota Corolla, por exemplo. E convenhamos, nem todo mundo tem condição de bancar esse tipo de veículo. E por mais irônico que pareça, mesmo os motores modernos de alto nível não têm a mesma vida útil daqueles antigos que vinham nos carros mais básicos. Motores como os do Fiat Uno Mille, do Gol Quadrado ou da antiga Blazer 2.2, por exemplo, eram feitos para durar muito tempo, mesmo rodando em condições severas, seja no calor escaldante do sertão ou nas ladeiras de São Paulo com trânsito travado. E sabe o que deixava tudo ainda melhor? A facilidade de manutenção. Os motores antigos eram desenhados para serem consertados com ferramentas simples. Um mecânico experiente, ou até um curioso com vontade de aprender, conseguia desmontar o motor inteiro com paciência e uma boa chave de boca. Isso ajudava demais, porque permitia trocar só o que estava com defeito, sem precisar gastar uma fortuna substituindo o motor inteiro. Hoje, com os motores modernos, a coisa mudou bastante. A complexidade da eletrônica embarcada, com sensores para tudo quanto é lado, módulos de controle e sistemas interligados, faz com que, muitas vezes, o mecânico precise de aparelhos caros de diagnóstico, e mesmo assim, nem sempre dá para resolver tudo. Às vezes, a peça não pode ser reparada. E não porque o mecânico não tem conhecimento, mas porque a peça foi feita para não ser reparada mesmo. Ou seja, quebra, compra outra. A gente pode até dizer que a profissão de mecânico mudou. Antes, o cara era um verdadeiro doutor em motor, fazia ajustes milimétricos, analisava ruídos, conferia folgas. Hoje, ele muitas vezes é forçado a ser um trocador de peças, porque o sistema não permite o conserto. É frustrante, principalmente para quem ama mecânica raiz. E aí, o que você acha disso tudo? Você prefere a simplicidade e robustez dos motores antigos ou acha que a tecnologia dos atuais compensa a falta de durabilidade? Comenta aqui embaixo e me conta a sua opinião. E claro, se você gosta de vídeos que falam a verdade sobre o mundo dos carros, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdo como esse. Hoje, quando a gente fala de motor moderno, a primeira coisa que vem à cabeça é: uau, quanta tecnologia! Mas, será que toda essa sofisticação realmente compensa? A verdade é que quanto mais complexo o sistema, maior a chance de algo dar errado. Motores atuais estão cheios de sensores, módulos eletrônicos, atuadores, e tudo isso precisa funcionar em perfeita harmonia. Qualquer falhazinha em uma peça minúscula pode comprometer o motor inteiro. As fábricas adoram vender a ideia de que eletrônica é mais eficiente que mecânica. Sim, em muitos casos ela traz benefícios, como menor consumo e menor emissão de poluentes. Mas o problema é que nem sempre essa eficiência anda de mãos dadas com a durabilidade. O que a indústria automobilística quer que a gente acredite é que os motores de hoje são superiores em tudo. Só que a realidade é outra. Os motores modernos não aguentam o mesmo tranco que os antigos. Isso acontece porque, no fundo, existe algo chamado obsolescência planejada, que nada mais é do que projetar um produto para durar menos. Assim, você se vê obrigado a trocar de carro, ou gastar rios de dinheiro com manutenção e peças de reposição. Um motor poderia tranquilamente durar 20, 30 anos. Mas, isso não é interessante para as montadoras. No passado, muitos motores usavam peças padronizadas, que serviam em diversos modelos. Isso facilitava demais a vida de quem precisava fazer uma manutenção. Um alternador ou um tensor de correia do Chevette, por exemplo, poderia servir também em outros modelos da Chevrolet. Já pensou que beleza? Hoje em dia, as fábricas fazem justamente o contrário. Cada motor tem um tipo específico de componente. Às vezes, dois carros da mesma marca, como o Fiat Pulse e o Fiat Cronos, usam peças que não são intercambiáveis, mesmo com motores parecidos. Isso encarece a manutenção e dificulta a reposição. E o pior, muitas dessas peças não têm a mesma qualidade de antes,
mesmo custando caro. É quase um abuso com o consumidor. Se você já levou um susto com o preço de uma peça simples, comenta aqui qual foi e quanto te cobraram. Vai ser bom para a gente compartilhar experiências e alertar outros motoristas também. Mas e aí, qual deveria ser a vida útil ideal de um motor? Bom, com o mínimo de cuidado, trocando o óleo no prazo certo, mantendo o sistema de arrefecimento em dia e não forçando o motor com acelerações bruscas o tempo todo, ele pode sim ultrapassar os 800 mil até 1 milhão de quilômetros. Motores como o lendário OM364 da Mercedes-Benz, usado em caminhões leves como o 710, são exemplos claros disso. Outro monstro da durabilidade foi o motor AP 1.6 ou 1.8, da Volkswagen, que equipou carros como Gol, Paraty, Saveiro. Com manutenção simples e peças abundantes no mercado, esses motores eram sinônimo de longevidade. E quando olhamos para fora, o Mercedes-Benz 1617, motor diesel com injeção mecânica, ficou conhecido no mundo inteiro como praticamente inquebrável. Ele aceitava até diesel de baixa qualidade sem reclamar. Seu segredo estava na construção robusta, bloco em ferro fundido, ausência de eletrônica e uma engenharia que pensava no longo prazo, algo raro hoje em dia. Se você conhece algum carro brasileiro que passou dos 500 mil ou até 1 milhão de quilômetros com motor original, comenta aqui. Sim, você não entendeu errado. Alguns motores realmente chegaram a rodar mais de 1 milhão de quilômetros, e não foi só um ou dois casos isolados. Foram milhares de veículos, em diferentes partes do mundo, usando o mesmo tipo de motor e ultrapassando essa marca impressionante. Um verdadeiro feito da engenharia que, até hoje, deixa qualquer entusiasta de boca aberta. Um dos grandes nomes dessa façanha é o lendário motor Mercedes-Benz OM617, que equipou os modelos da série W123 e W126, verdadeiros tanques de guerra sobre rodas. E não estamos falando de caminhões, não, são carros de passeio, táxis, veículos particulares. Muitos rodando em climas extremos, com combustíveis de qualidade duvidosa, e mesmo assim atravessando décadas em funcionamento. Esses carros eram especialmente populares em países da África, Oriente Médio e América do Sul, inclusive no Brasil, onde a durabilidade virou referência no meio mecânico. Outro gigante da resistência é o famoso Volvo Redlock, uma linha de motores que se destacou não só pela durabilidade absurda, mas também pela manutenção simples e pela vasta oferta de peças no mercado. O segredo estava na sua construção, bloco de ferro fundido, cabeçote simples com apenas uma árvore de comando e uma engenharia voltada à robustez. Esses motores foram usados em versões como B18, B20, B21 e B23, rodando facilmente mais de 1 milhão de quilômetros. Mas é claro que nem tudo era perfeito. Esses motores, por mais resistentes que fossem, não estavam preparados para os padrões ambientais de hoje, principalmente nos motores com cilindradas maiores, que pesavam bastante. Era outro momento da história, em que eficiência energética e sustentabilidade ainda não eram as grandes prioridades da indústria. Mesmo assim, a gente não pode negar. O que esses motores entregavam em robustez e confiabilidade, muitos motores modernos ainda não conseguem replicar. Por isso, até hoje, existe um carinho enorme por essas máquinas, tanto entre colecionadores quanto entre motoristas que viveram a época em que o motor era feito para durar décadas, e não apenas até o fim da garantia. E aí, você conhecia algum desses motores? Já teve contato com algum carro movido por um deles? Ou conhece alguém que rodou mais de 1 milhão de quilômetros com o mesmo motor? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like se você valoriza a engenharia de verdade e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. A gente está falando de um tempo em que os carros eram praticamente tanques sobre rodas. Muitos deles usavam chassi, e não essa estrutura monobloco que a maioria dos carros modernos tem hoje. Eram construções pesadas, parrudas mesmo, com carrocerias feitas de aço grosso, chapa reforçada e praticamente nenhuma peça de plástico no exterior. O resultado? Eram carros pesadões que exigiam motores fortes, mas que, por outro lado, entregavam uma durabilidade fora do comum. É por isso que você ainda vê por aí Opalas, Landau, Dodge Dart, rodando depois de 40, 50 ou até mais de 60 anos, ainda firmes, com a lataria inteira, só precisando de alguns retoques. E vamos ser sinceros, um carro desses, quando sofre um impacto, até entorta, mas não se desmancha como os carros atuais, cheios de plástico por todos os lados, que mal encostam já racham para-choque, quebram farol, amassam paralamas. Mas olha, essa história da fragilidade dos carros modernos tem um lado que vamos deixar para um outro vídeo, porque envolve um papo mais técnico sobre segurança,
deformação programada e testes de impacto que nem sempre são fáceis de entender num vídeo só. Se você quiser que a gente fale disso também, comenta aqui embaixo quero vídeo sobre segurança dos carros modernos. Voltando ao foco, esses motores antigos ainda poderiam ser produzidos hoje, com adaptações tecnológicas que os tornassem compatíveis com os padrões de emissões modernos. Bastaria aplicar filtros, catalisadores, melhorias no sistema de injeção e outros avanços que já existem por aí. A estrutura do motor continuaria resistente, durável, do jeito que a gente gosta, mas agora com uma pegada mais ecológica e econômica. Mas por que não fazem isso então? Você pode estar se perguntando. A resposta é mais simples e incômoda do que parece. Isso não seria lucrativo. Se os carros durassem tanto tempo quanto antes, as pessoas comprariam menos carros. As montadoras venderiam menos. As oficinas teriam menos movimento. E muita gente deixaria de depender de mecânico, porque esses motores são tão fáceis de lidar que até o dono do carro conseguiria aprender a fazer a manutenção básica em casa. No fundo, tudo faz parte de um grande ecossistema comercial. Peças que quebram com frequência, manutenções que precisam ser feitas mais cedo do que deveriam, novos modelos lançados a cada 2 anos. Tudo isso gira em torno da economia, gerando empregos, movimentando a indústria de autopeças, oficinas, concessionárias e centros automotivos. Claro, também financia o desenvolvimento de novas tecnologias, o que é positivo, mas ainda estamos longe de encontrar um equilíbrio real entre durabilidade, eficiência e sustentabilidade. E aí entra a grande questão: o carro elétrico resolveu tudo isso? Infelizmente, ainda não. Embora os veículos 100% elétricos sejam uma promessa de futuro mais limpo, eles ainda enfrentam desafios enormes: custo elevado, autonomia limitada, descarte de baterias e, principalmente, a durabilidade dos componentes elétricos ainda está sendo testada com o tempo. A gente ainda não viu um carro elétrico rodar 30 ou 40 anos para saber se ele vai realmente durar tudo isso. O caminho mais próximo da tal perfeição hoje parece ser mesmo dos motores híbridos, que combinam o melhor dos dois mundos: o motor a combustão para longas distâncias e o motor elétrico para a cidade. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você quiser que a gente mergulhe de cabeça nesse assunto também, comenta aqui embaixo faz vídeo sobre carro híbrido. E se esse vídeo te ajudou a ver os motores do passado com outros olhos, deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que vive falando que antigamente é que era bom. Aqui a gente fala de carro com sinceridade, paixão e aquele toque raiz que todo entusiasta gosta. E pra gente ser justo aqui, não dá pra dizer que todos os motores de hoje são frágeis. Existem sim motores modernos extremamente resistentes, especialmente quando a gente fala dos motores a diesel usados em veículos comerciais e utilitários. É o caso dos motores Mercedes-Benz da linha Sprinter, bastante populares entre transportadores e serviços urbanos, que são verdadeiros exemplos de confiabilidade. Outro exemplo forte são os motores turbo diesel da Toyota, como o 2.8 ARFE, presente na Hilux e na SW4, que são muito usados em frotas, cidades do interior e até em regiões rurais do Brasil. Também temos os eficientes Hyundai CR-Di, que rodam em muitos HB20 e Creta diesel pelo país afora, além dos motores turbo diesel da Nissan, como os da Frontier, que são conhecidos por aguentar o tranco em terrenos difíceis. Esses motores, quando bem cuidados, entregam durabilidade de sobra. Mas é aí que entra a questão: eles exigem manutenção rigorosa. Não dá para vacilar. Isso inclui trocar o óleo com a frequência certa, sempre com lubrificantes de qualidade recomendada pelo fabricante, usar aditivos de boa procedência e manter o sistema de arrefecimento em dia, com um líquido de refrigeração de qualidade. Porque, especialmente em motores com turbocompressor, óleo contaminado ou fora do prazo é receita certa para problemas sérios. E ainda tem outro ponto importante: as peças de reposição. Tem muita gente tentando economizar usando peça paralela ou de segunda linha, mas a verdade é que isso encurta a vida útil do motor. Pode parecer mais barato agora, mas o custo a longo prazo sai bem mais salgado. Sempre que possível, invista em peças originais ou ao menos de marcas renomadas no mercado. Na época dos nossos pais e avós, a maioria das peças que se encontrava no mercado era de boa qualidade. Mesmo que você não comprasse direto na concessionária, era difícil cair numa cilada. Hoje, com a infinidade de marcas e produtos genéricos, é preciso ter cuidado redobrado. Mas se você é fã de carro antigo, ou está pensando em ter um, vai se surpreender com a satisfação que esse tipo de motor proporciona. Desde que ainda existam peças disponíveis, a chance de mantê-lo por muitos anos é enorme. Claro,
Não estamos dizendo que motor antigo nunca quebra, mas a grande diferença está na facilidade de reparo. Quando dá algum problema, em vez de te obrigar a trocar o motor inteiro ou gastar uma fortuna em peças, a solução costuma ser simples, barata e rápida. Por isso, um carro clássico bem cuidado pode durar uma vida inteira, rodando tranquilamente em qualquer cidade do Brasil. Agora, o que a gente vê hoje é o oposto. Em muitos casos, o custo da manutenção é tão alto, especialmente em carros modernos com muita eletrônica, que o dono acaba desistindo. Prefere vender o carro ou trocar o motor inteiro do que consertar. E assim, a gente entra naquele ciclo vicioso. Compra, usa, joga fora, como se carro fosse um item descartável. É o retrato perfeito do sistema consumista que domina o setor automotivo hoje. E comenta aqui embaixo, qual foi o motor mais durável que você já teve? Ou se você já se decepcionou com algum modelo moderno. Quero saber a sua história também. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários Garagem do SUV. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.